Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de novembro e o Band Cidade Primeira Edição está no ar com as mudanças no trânsito de São José dos Campos. Um dos acessos à Via Dutra ficará interditado por 3 meses para obras na Marginal. Viatura da Polícia Civil pega fogo esta madrugada durante uma investigação de desvio de combustível. Uma mulher morre atropelada por uma viatura da PM. E também a comoção de moradores de Taubaté por causa da retirada de um eucalipto de 80 anos. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique com a gente. E o Band Cidade começa com um caso que mobiliza as polícias de Taubaté desde a madrugada. Uma viatura da Polícia Civil pegou fogo durante a explosão de um caminhão. A própria polícia vai instaurar um inquérito para apurar o caso, mas o que se sabe até agora é que investigadores estariam de madrugada na estrada dos 7 Voltas, zona rural de Taubaté, para investigar furto de combustível de um duto da Petrobras. Segundo os policiais, os suspeitos fugiram e abandonaram o caminhão com a torneira aberta. O combustível vazou e causou a explosão do caminhão e o incêndio da viatura. A repercussão desse caso você confere logo mais no Band Cidade, segunda edição. E uma mulher de 56 anos morreu após ser atropelada por uma viatura da PM. O acidente aconteceu ontem à noite no bairro Chácara Boa Esperança, em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, a equipe do BAEP atendia uma ocorrência no bairro e a mulher, vítima do atropelamento, não tinha ligação com a ocorrência. Ela morreu no local, na estrada Nelson Tavares da Silva. Um outro homem morreu durante a troca de tiros entre PMs e traficantes, mas esse já tinha suposto envolvimento com o tráfico de drogas. A PM lamenta o ocorrido e diz que vai investigar o caso. A Corregedoria da Fundação Casa investiga o resgate de 3 adolescentes da unidade de Caraguatatuba. Um veículo da instituição trazia os adolescentes de uma audiência no fórum na tarde de ontem, quando foi interceptado por um grupo. O interno foi devolvido pela própria família na noite de ontem. Os outros 2 ainda não foram localizados. E mais uma apreensão de drogas no PEMAN, no presídio de Tremembé. Foi na noite de ontem. 2 homens tentavam cortar o alambrado da unidade, mas fugiram quando viram a chegada de agentes penitenciários. Os suspeitos abandonaram então 5 mochilas e com elas 19 quilos de maconha, veja só, 122 celulares, carregadores, cabos e chips. O caso será investigado. Vamos falar de trânsito, mais trânsito. Olha, motoristas de São José dos Campos que usam acesso à Via Dutra na altura do quilômetro 145, na região da Vila Industrial, nesse ponto aí, ó, precisam ficar atentos, hein? A partir de hoje o local está interditado, situação que deve durar 90 dias para as obras da Via Cambuí. Como alternativa à região central da cidade, os moradores devem utilizar a Marginal, no quilômetro 144, ali na altura da concessionária Veibraz, ou seguir por dentro da Vila Industrial pela Avenida Juscelino Kubitschek. E depois de toda a tensão e desgaste físico da primeira etapa do Enem, os estudantes agora tentam manter o foco, recuperar o fôlego, porque vem aí a segunda prova. E neste domingo, boa parte do conteúdo será de exatas. E aí não tem como enrolar. Por isso, ainda dá tempo de revisar as matérias. 10 horas de estudos por dia, de segunda a sábado. Essa é a rotina do Thales, que desde o ensino médio se prepara para o Enem. O objetivo dele é conquistar uma vaga no curso de Engenharia da Computação em uma universidade pública. Se você não se dedicar, se você não estudar, você não consegue atingir sua meta. Confiante que foi bem na primeira fase, Thales não perdeu o pique dos estudos não e continua se preparando para encarar agora a segunda etapa, que vai exigir dos estudantes conhecimentos de matemática, física, química e biologia. Desde a semana passada eu estou me dedicando exclusivamente para matemática. Essa semana eu voltei a fazer uma revisão de ciências da natureza e eu acho que você pegar tópicos específicos tem me ajudado bastante, pegar as matérias que mais caem, por exemplo. Esse é o segundo ano que o Enem acontece em 2 fases. Adriano é professor e prepara os alunos para o exame há 15 anos. Ele ressalta que nessa etapa agora os estudantes devem ficar atentos ao tempo para não perder o ritmo da prova. A prova do Enem tem sido uma prova assim, que tem sido mais conteudista agora, uma prova que exige algumas fórmulas, e o aluno precisa focar, ter uma organização de tempo para a prova, para não se enroscar nas questões.
O Enem trabalha com questões de nível médio, fácil, difícil. Então, se o aluno identificar uma questão difícil, por exemplo, ele deveria pular essa questão, anotar ali para uma outra, né? Porque ele tem que organizar o seu tempo para não ter que chutar muitas questões no final, porque o tempo é curto. O professor ainda destaca que nessa semana é importante que os alunos revisem os conteúdos e tirem as dúvidas, já que é muito importante ir bem nas duas fases da prova. Agora não adianta, de última hora, querer estudar tudo. Tem que ir fisicamente preparado para a prova é cansativa, ver os principais conteúdos que ele está com dificuldade, dar uma olhada essa semana e chegar bem, tranquilo para a prova, porque tem que estar fisicamente bem para fazer essa prova. Marco Júnior também se prepara para o Enem. Ele quer estudar medicina em uma universidade federal e agora vai seguir as dicas do mestre para tentar recuperar os pontos perdidos na primeira fase. Eu vou ter foco nessa segunda fase, não errar o que eu errei na primeira e colocar os pingos nos is e eu acho que vai dar tudo certo. Nessa escola de Taubaté, os alunos montaram um grupo de estudos para revisar a matéria e o professor também tem dicas importantes para a semana de preparação e para a prova. Energia, meio ambiente, impacto sobre o homem, inclui aí assuntos, por exemplo, como eletroquímica, como comparação de eficiência energética entre combustíveis. Então, na biologia, da mesma forma, esses assuntos são os que devem demandar a atenção dos alunos. Para os alunos, além do conhecimento específico, a experiência adquirida na primeira etapa também vai fazer toda a diferença no próximo domingo. O importante é, respirar fundo, senão você não vai fazer uma boa prova, e pensar que se não der dessa vez, da próxima vai dar. A gente vai calejando, né? Esse nervosismo, a gente tem que saber lidar com esse nervosismo que a gente vai ter que passar na nossa vida, e a gente vai ter que saber que se não for agora, vai ter que ser em outra vez. Depois do intervalo, vem aí um curso animal e você pode participar, hein? Os detalhes em instantes, agora 1h da tarde, 2 minutos.